aí, bitcoinheiros e bitcoinheiras, mais um AudioCoin. Eu tinha separado esse texto para narrar há um bom tempo e agora finalmente saiu. O texto se chama A Natureza do Dinheiro e o autor é o Ben Kaufman. Ben Kaufman, ele é um jovem rapaz que contribui aí para o Bitcoin de várias formas. Procurem ele lá no Twitter, vale muito a pena seguir o cara, quem não segue. E espero que vocês gostem desse texto. Esse texto, para mim, ele é curto, ele é conciso, mas tem muita sabedoria e informação aí dentro, conhecimento sobre a natureza do dinheiro, como o próprio título diz, né? Ou seja, da onde surge o dinheiro, como surge o dinheiro no livre mercado, qual é a natureza dele. E ele rebate bastante as ideias, muitas vezes, que você ouve por aí de que o dinheiro é uma ilusão coletiva ou parte de um contrato social. Então, por isso que eu acho muito interessante. Ele te explica como que o dinheiro surge no livre mercado e também rebate todas essas falácias que a gente ouve por aí. Espero que vocês gostem. É isso. Se inscreva no canal no YouTube. Estou quase chegando a 1.000 inscritos. Estou bem feliz. Quero chegar lá antes do meio do ano. A newsletter toda sexta, um textinho curto para vocês se divertirem e se entreterem toda sexta. Se inscrevam na newsletter. Sempre deixo o link aí nas descrições. Também vou deixar na descrição, né, um link pro texto, pro original em inglês e para tradução que foi feita pelo meu amigo Leta do Explica Bitcoin. Então também queria agradecer ele e dar os méritos da tradução desse texto para ele que eu usei. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência e espero que gostem. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. A Natureza do Dinheiro, por Ben Kaufman. O dinheiro é provavelmente o fenômeno mais discutido na literatura econômica. A questão de sua origem e natureza foi amplamente discutida no passado por um grande número de economistas e cientistas políticos. Ao longo da história, a visão dominante sobre a questão do dinheiro pode ter sua origem rastreada já nos escritos de pensadores antigos como Platão e Aristóteles, cujas posições são bem expressas pela seguinte citação. Abre citação. Platão chama o dinheiro de um símbolo para fins de troca. República, número 2. E Aristóteles, em uma passagem muito citada, diz que o dinheiro se originou por convenção, não por natureza, mas por lei, ética nicomaqueia. Ele expressa essa visão ainda mais distintamente em sua Política, onde diz que os homens concordaram em empregar em suas relações uns com os outros algo, por exemplo, ferro, prata e semelhantes, e oferece isso como sua explicação da origem do dinheiro. Fecha a citação. Ainda hoje, as mesmas noções de dinheiro como resultado de algum contrato social ou de legislação são as mais comuns. Essa noção vai tão longe quanto a alegação, agora popularizada, de que o dinheiro é apenas uma ilusão compartilhada, percebida por todos os membros da sociedade para o bem comum. As conclusões lógicas da suposição acima levaram à visão incorreta de que tudo em que as pessoas concordam coletivamente pode ser dinheiro e que nós, como sociedade, não apenas podemos,
mas devemos controlar ativamente o dinheiro prevalecente e sua produção. A primeira refutação a essa visão foi apresentada pela primeira vez pelo economista escocês John Law, que atribuiu a origem do dinheiro não a um contrato social, mas às características dos bens particulares que serviam como dinheiro, especialmente no que se refere ao dinheiro metálico. Um dos pensadores mais proeminentes dessa teoria contrária foi Karl Menger, o fundador da Escola Austríaca de Economia. Em sua obra Principles of Economics, ele expõe a teoria das origens do dinheiro, provavelmente da maneira mais precisa até hoje. Este artigo trata da questão da natureza do dinheiro de uma perspectiva econômica, explicando suas origens e desmascarando a falácia da ilusão compartilhada. Discutiremos as razões econômicas para o surgimento espontâneo do dinheiro, como resultado do comportamento racional individual e as características que mais influenciam a probabilidade de um bem se tornar dinheiro no mercado. Começaremos com os conceitos econômicos fundamentais necessários para a compreensão completa do dinheiro e, gradualmente, construiremos sobre eles para chegar a uma explicação completa da natureza do dinheiro. Economia e ações econômicas. O problema de compreender a natureza do dinheiro é de caráter econômico. Como tal, requer primeiro que compreendamos o que é a ciência econômica e, a partir disso, devemos derivar a maneira apropriada de abordar esta questão. Economia é o estudo das leis que regem a economia de indivíduos. Ele lida com os fenômenos que surgem da atividade previdente de indivíduos econômicos e tenta nos fornecer uma estrutura para a compreensão desses fenômenos. A ciência econômica pressupõe que todos os esforços do indivíduo econômico, por meio de atos econômicos, são tentativas intencionais de fornecer a satisfação mais completa de suas necessidades, como alguém as percebe subjetivamente. Devemos definir aqui uma ação econômica, como uma ação proposital realizada por um indivíduo econômico com a intenção de melhorar seu bem-estar, permitindo-lhe, direta ou indiretamente, satisfazer suas necessidades individuais de forma mais completa. Devemos, portanto, ao abordar um fenômeno econômico como o dinheiro, tentar explorar quais ações econômicas levaram ao seu aparecimento em quase todas as civilizações humanas ao longo da história. O fenômeno do dinheiro está inseparavelmente ligado e provém da atividade econômica de troca. A utilidade do dinheiro pode ser atribuída principalmente, se não exclusivamente, ao seu emprego em trocas. Sem dúvida, o dinheiro nunca estará presente em uma economia sem trocas entre indivíduos. Por exemplo, uma economia individual. E, portanto, seria mais apropriado iniciar nossa investigação explorando os fenômenos econômicos da troca. Troca como uma ação econômica. Os primeiros economistas inicialmente tratavam mal o assunto do câmbio, pois não o examinavam necessariamente como uma atividade econômica. Quando Adam Smith escreveu que as origens da troca podem ser a propensão dos homens a fazer negócio, escambo e trocas, ele se absteve de abordar a questão de uma perspectiva econômica e não viu a troca como uma ação estritamente econômica. Economistas posteriores descobriram que a justificativa para realizar a troca era o resultado de indivíduos econômicos tornando-se conscientes de uma oportunidade de melhorar seu bem-estar. A troca permite-lhes, em condições específicas, obter o domínio de bens de maior valor para eles em detrimento de bens de menor valor, por meio da troca com outro indivíduo que experimenta a relação oposta quanto ao valor dos dois bens para ele. Essa percepção foi crucial para o desenvolvimento posterior da ciência econômica, uma vez que qualquer teoria econômica que lida com a troca deve ser baseada nesse entendimento. Podemos observar que a troca é a ação econômica mais racional que os indivíduos podem realizar quando tomam consciência de certas relações entre os bens que possuem e suas necessidades. Sem que ambos os sócios de uma bolsa encontrem em seu melhor interesse econômico realizar a transação, não há dúvida de que a troca não ocorrerá.
voluntariamente. Portanto, podemos ver que a troca é um comportamento puramente econômico, feito não por uma propensão, mas apenas na condição de melhorar o bem-estar de quem a pratica. Commodities e comércio. A compreensão fundamental do dinheiro não pode ser repleta sem uma discussão sobre suas origens. Para isso, precisamos começar com um exame do conceito de commodity em economia. A definição econômica de commodity que usarei aqui é a tradicionalmente usada pelos antigos economistas alemães do século XIX. Essa definição difere do uso frequente da palavra na fala cotidiana, mas é a definição apropriada quando se trata de literatura econômica. Uma commodity que definimos como um bem econômico mantido por seu proprietário com a intenção não de consumi-la, mas de trocá-la no comércio. Por exemplo, os sapatos feitos por um sapateiro não são em sua maioria preparados para uso próprio, mas para trocá-los por algo mais útil para ele. Portanto, os sapatos feitos pelo sapateiro são commodities para ele. Quando um indivíduo possui o que considera uma commodity, significa que atribui um valor mais alto aos bens que pode trocar por ela do que a satisfação de consumir ou usá-la. Ou seja, ele percebe que o bem tem um valor de troca maior do que o seu valor de uso para ele. Portanto, consideraremos os calçados uma commodity quando na posse do sapateiro que pretende vendê-los, mas não depois de trocá-los por um consumidor que pretende usá-los. Quanto mais progressiva for a divisão do trabalho e mais avançada for a economia, observaremos um número crescente de casos em que os produtores fabricam bens exclusivamente pelo seu valor de troca como commodities, com pouca ou nenhuma consideração por seu valor de uso para eles. Podemos até ver o desenvolvimento do comércio de commodities não apenas entre seus produtores e consumidores, mas também com outro tipo de comerciante. Este tipo diferente consiste naqueles comerciantes que desejam adquirir os bens, não para consumo, mas pelo valor que esperam obter posteriormente trocando-os. Este é, de fato, o trabalho de muitas entidades na economia moderna, como varejistas, que compram commodities com a única intenção de trocá-los com os consumidores, por exemplo, supermercados. E especuladores, que tentam prever os preços futuros de bens e comercializá-los em conformidade. O fenômeno geral de indivíduos econômicos que produzem e trocam bens que não têm valor de uso para eles, mas pelos quais pretendem trocar, é evidentemente o resultado de indivíduos realizando ações econômicas para melhor se proverem. Ao realizar essas ações, os indivíduos esperam uma determinada demanda pelos bens e em um determinado momento no futuro, e baseiam sua atividade econômica em seus pressupostos subjetivos. Essa expectativa resulta no fenômeno geral de troca e comércio que observamos na vida diária. Vendabilidade de commodities. O conceito de vendabilidade lida com a extensão dos sacrifícios econômicos necessários para vender uma commodity. É evidente que diferentes commodities, por suas muitas características e fontes de demanda, tendem a exigir graus variados de sacrifícios econômicos para serem trocadas. O sacrifício econômico exigido para vender uma commodity pode vir na forma de um desconto sobre seu preço, mas mais comumente será o custo de atrasar a venda, ou seja, o tempo que o vendedor deve esperar até que a troca possa ocorrer. Podemos pensar, por exemplo, na dificuldade que um produtor de óculos encontrará para encontrar uma oportunidade de troca se vier ao mercado com óculos otimizados para um determinado grau de miopia. Mesmo que seja provável que haja um comprador potencial para os óculos, disposto a comprá-los por um preço econômico, encontrar esse comprador provavelmente levará tempo. Além disso, mesmo que um comprador seja encontrado, é provável que ele não tenha em sua posse nenhuma commodity com valor de uso para o vendedor de óculos. Se assumirmos agora
que por algum motivo o vendedor de óculos tem uma necessidade urgente de trocá-los, não é provável que ele encontre alguém disposto a aceitá-los pelo preço correspondente ao que um comprador interessado estaria disposto a pagar. Se considerarmos agora, em vez de vender óculos, um padeiro que traz pão para o mercado, é claro que ele estará em uma posição muito melhor para encontrar uma oportunidade de troca pelos produtos que deseja a um preço econômico. A razão para a diferença pode ser atribuída, neste caso, ao fato dos óculos terem um mercado muito menor, visto que a sua necessidade surge apenas para alguns indivíduos. Outras causas para as diferenças na capacidade de venda, em outros casos, podemos atribuir a diferenças em seu fornecimento, o custo de produção de novas unidades, a divisibilidade de uma certa quantidade do produto em porções menores e os custos de transporte do produto, entre outros. As origens do dinheiro. Quando os indivíduos econômicos estão cientes das maiores oportunidades de troca disponíveis para eles ao oferecerem uma commodity altamente vendável, eles serão compelidos a trocar suas commodities não apenas por commodities com valor de uso para eles, mas também por commodities que irão reduzir seus custos econômicos de troca, isto é, que são mais vendáveis. Quanto mais conscientes as pessoas estiverem das diferenças na capacidade de venda das commodities, mais oportunidades de troca estarão dispostas a aceitar. A troca por commodities mais vendáveis acabará por permitir que alcancem seu objetivo final de obter bens úteis para eles, mas com os custos econômicos mais baixos e menores dificuldades do que sem uma troca intermediária. Devemos retornar ao exemplo acima e agora, supondo que o vendedor de óculos perceba a maior vendabilidade e os custos econômicos relativamente menores para encontrar uma oportunidade de troca do pão em comparação com os óculos que ele oferece. Consciente disso, certamente estará disposto a trocar seus óculos por pão se tiver a oportunidade de fazê-lo pelo que considera um preço razoável, mesmo que o pão não tenha valor de uso para ele. A razão é que ele sabe que sua chance de encontrar uma oportunidade de troca por bens que possuam valor de uso para ele seria muito melhor se ele fosse ao mercado com o pão ao invés dos óculos. Ao aceitar pão em troca de seus óculos, o vendedor de óculos pode reduzir os custos econômicos do processo completo de troca, permitindo-lhe obter os bens que deseja com um menor sacrifício econômico de tempo ou valor. Assim, fica claro que a disposição de um indivíduo em aceitar uma commodity que tem maior vendabilidade em comparação com as commodities atualmente sob sua posse é de natureza mais racional. Isso na ausência de uma oportunidade de troca direta em preços econômicos pelos bens que ele realmente deseja. Esse comportamento aumentará a demanda por bens mais vendáveis em uma economia, não por seu valor de uso, mas por seu valor de troca apenas, como commodities mais vendáveis. O processo de aumento da demanda por mais bens vendáveis aumentará ainda mais sua vendabilidade, pois mais indivíduos estarão dispostos a trocar por eles. Podemos ver como esse processo se reforça, fazendo com que as commodities mais vendáveis se tornem ainda mais vendáveis e as commodities menos vendáveis se tornem ainda menos vendáveis. Portanto, não é de se estranhar que o resultado desse processo seja que apenas alguns, ou mesmo apenas uma única commodity, mantenha a demanda para fins de sua vendabilidade. A commodity deixada em grande demanda no final deste processo chamamos de dinheiro. O processo que podemos chamar de monetização de uma commodity. As origens do dinheiro podem, portanto, ser rastreadas até as características específicas que resultaram na maior vendabilidade inicial de uma commodity, o que então atraiu mais demanda e fez com que ela emergisse como um meio de troca comum, que chamamos de dinheiro.
A teoria descrita é compatível com todas as instâncias conhecidas de dinheiro ao longo da história. Gado, conchas, contas de vidro, pele, cobre, prata e ouro são alguns dos exemplos mais notáveis de moeda commodity ao longo da história. Podemos ver como suas características, como valor de uso, divisibilidade, fungibilidade, portabilidade e durabilidade, podem ter feito com que fossem inicialmente mais vendáveis do que outras commodities. Assim, ganharam mais demanda e surgiram como moeda, de acordo com a situação econômica de algumas economias em períodos específicos da história. Outro fator que influenciou seu surgimento como dinheiro pode ser atribuído à situação econômica geral e ao tipo de sociedade que o utilizou. Por exemplo, o gado era dinheiro comum nos estágios nômades das sociedades, pois eram duráveis, facilmente transportáveis e as pessoas tinham muito espaço para armazená-los. No entanto, com o desenvolvimento da civilização em assentamentos mais permanentes e depois em cidades, o gado deixou de ser adequado como meio de troca. Ao mesmo tempo, a capacidade de venda de metais preciosos começou a aumentar rapidamente, até que finalmente emergiram como um novo padrão monetário. A capacidade de comercialização do dinheiro fiat. Existe um tipo particular de dinheiro, que à primeira vista parece incompatível com a teoria apresentada acima, que é a moeda fiduciária. No entanto, aqui gostaria de argumentar que podemos aplicar a mesma teoria para a compreensão de seu surgimento se levarmos em conta a legislação governamental como um determinado influenciador na situação econômica. O dinheiro fiat é, como o próprio nome indica, dinheiro que é decretado como dinheiro pelo governo. Historicamente, os governos costumam explorar a circulação de outro dinheiro e convertê-lo em moeda fiduciária, por exemplo, suspendendo o resgate de certificados em ouro. Podemos observar duas intervenções que os governos empregam para fazer e preservar a moeda fiduciária como meio de troca circulante. Número 1. Regulações que impõem limitações e barreiras à comercialização de outras commodities. E, número 2. Leis de curso legal, que exigem que os súditos de um governo aceitem seu fiat como dinheiro em um valor determinado por eles, e que exigem fiat como o único dinheiro aceito para pagamento de impostos. A razão para os dois tipos de intervenções pode ser facilmente compreendida se aplicarmos a teoria do dinheiro. Com o primeiro, o governo, ao usar seu monopólio da violência, reduz artificialmente a vendabilidade de commodities que, de outra forma, poderiam ser mais vendáveis do que sua moeda fiduciária e, portanto, teriam maior probabilidade de circular como meio de troca. Com o último tipo, ele gera uma demanda artificial por sua moeda fiduciária, tanto exigindo seu uso no pagamento de impostos, quanto exigindo que as pessoas o aceitem pelo valor de face, geralmente muito mais alto do que seu valor seria de outra forma no mercado. Esse aumento da demanda artificial por moeda fiduciária do governo, acompanhada por uma diminuição artificial na capacidade de venda de outras commodities, resulta na moeda fiduciária se tornando a commodity mais vendável, tornando-se assim meio de troca, ou seja, dinheiro. A peculiaridade da moeda fiduciária em comparação com outros tipos de dinheiro é que a moeda fiduciária não ganha sua vendabilidade das ações livres de indivíduos econômicos, mas da coerção e da ameaça de violência por meio da legislação. Devemos, no entanto, afirmar que essa manipulação ainda se alinha com a teoria do surgimento do dinheiro, de a commodity mais vendável se transformar em dinheiro, sem a necessidade de um acordo coletivo sobre a substância do dinheiro. Há um longo histórico de moeda fiduciária perdendo sua capacidade de venda, mesmo que as regulamentações ainda são eficazes, por exemplo, em cenários de hiperinflação. Esses casos devem reforçar o argumento aqui apresentado,
pois mostra que mesmo que o acordo político, entre parênteses, legislação, ainda esteja presente, o dinheiro legal pode perder sua vendabilidade devido a uma mudança em suas características. Entre parênteses, no caso de hiperinflação, sua taxa de produção. Fecha parênteses. Quando isso acontece, podemos ver outra commodity, que não o dinheiro de curso legal, entrando em circulação e substituindo a moeda fiduciária como meio de troca. Podemos, portanto, ver que o dinheiro não é decretado sobre as pessoas, mas emerge de suas ações econômicas individuais. Existe um caso sólido, tanto historicamente quanto teoricamente, contra a imposição de moeda fiduciária. No entanto, tratamos aqui de suas origens e da causa de seu uso na economia e da necessidade de tratar a intervenção governamental como uma dada situação econômica, ao mesmo tempo em que tentamos compreender suas implicações no surgimento do dinheiro. Concluímos, portanto, que a moeda fiduciária é de fato compatível com a teoria mengeriana das origens do dinheiro. A natureza do dinheiro. Vamos agora nos voltar para a questão com a qual começamos, isto é, qual é a natureza do dinheiro? A partir da discussão acima, devemos concluir que o fenômeno do dinheiro é o resultado lógico e espontâneo dos esforços de economia dos indivíduos. Não se origina de uma decisão coletiva, mas da atividade previdente de indivíduos econômicos que atuam em seu melhor interesse. Ao longo da história, assistimos a várias ocorrências de dinheiro não só surgindo sem legislação, mas por vezes mesmo apesar e contra a legislação existente, e sem qualquer coordenação explícita entre os participantes do mercado. Consequentemente, o dinheiro não é um fenômeno social ou político, mas um fenômeno econômico de indivíduos agindo economicamente. A falácia de o dinheiro ser uma ilusão compartilhada é, na melhor das hipóteses, uma observação superficial e não nos fornece nenhuma explicação econômica para o fenômeno do dinheiro. O motivo pelo qual muitos acham essa falácia convincente é provavelmente a confusão entre valor de uso e valor de troca, e uma compreensão falha da teoria das commodities em geral. A explicação geralmente dada para justificar essa afirmação é que as pessoas atribuem valor ao dinheiro não por seu uso no consumo, mas porque esperam que outros lhe forneçam outros bens úteis no futuro em troca dele. É evidente, em muitos casos, que o valor de uso do dinheiro geralmente não existe para muitas pessoas, mas elas estão dispostas a trocá-lo. A partir desta observação, eles concluem que aceitar dinheiro em troca deve ser contrário ao interesse próprio do indivíduo e, portanto, ele só poderia ter origem em um acordo coletivo. Este argumento pode parecer convincente a princípio, mas depois de nosso exame das origens do dinheiro, podemos facilmente descartá-lo, pois provamos que aceitar dinheiro é, de fato, o melhor interesse pessoal de indivíduos econômicos. É evidente que os primeiros indivíduos em uma economia a reconhecer os ganhos econômicos que podem obter trocando suas commodities por outras mais vendáveis, terão melhores e mais numerosas oportunidades de trocar por custos econômicos mais baixos. Assim, eles serão capazes de atender às suas necessidades melhor do que os demais. Com o tempo, conforme aumenta a vendabilidade de algumas commodities e com o conhecimento passando entre pessoas, mais indivíduos imitarão esse comportamento, pois seus resultados positivos se tornarão mais visíveis. Assim, o uso de algumas commodities como meio de troca prevalecerá até que o dinheiro surja totalmente no mercado. Junto com esse processo, à medida que algumas commodities se tornam mais vendáveis, outras consequentemente se tornam menos vendáveis, punindo economicamente aqueles que não as trocam por dinheiro, pois terão menos oportunidades de troca e ficarão cada vez mais isolados economicamente. Vemos aqui como o uso do dinheiro na economia é uma atividade econômica no melhor interesse de cada indivíduo.
que repudia a necessidade de um contrato social ou ilusão compartilhada para o surgimento do dinheiro. Também podemos aprender com o processo que a escolha da substância do dinheiro não é de forma alguma arbitrária. Pelo contrário, essa escolha é o resultado previsível da influência das características da commodity específica, combinada com a influência da situação econômica contemporânea presente em uma economia durante o processo de monetização da substância. Poderíamos parar aqui com a nossa exposição sobre as falhas da teoria do dinheiro como contrato social. No entanto, acho que podemos aprender ainda mais sobre dinheiro e economia nos aprofundando um pouco mais. Podemos notar que essa teoria falha em identificar que a mesma relação que descreve existe não apenas com o dinheiro, mas por definição com todas as commodities. Por exemplo, um fazendeiro pode produzir grãos em quantidades que excedem em muito suas necessidades pessoais, fazendo com que qualquer unidade isolada deles praticamente não tenha valor de uso para ele. No entanto, ninguém pode argumentar que é irracional para o agricultor produzir em tais quantidades por causa da expectativa de troca futura. Essa relação é a mesma que observamos com o dinheiro e todas as outras commodities. A peculiaridade no caso do dinheiro é que sua demanda provém principalmente de seu uso como meio de troca, o que tende a diminuir sua demanda por seu valor de uso. No entanto, essa observação é irrelevante para a relação geral que discutimos aqui, como no caso da produção e da troca de bens, apenas porque seu valor de troca é evidente independentemente da fonte de sua demanda. A segunda falha significativa que gostaria de enfatizar na visão do dinheiro como ilusão compartilhada é que tal explicação não é de natureza econômica, e podemos também rejeitá-la por ser muito superficial apenas por esse motivo. A própria essência da ciência econômica é descobrir as leis que governam a economia dos indivíduos, ou seja, compreender os fenômenos que observamos na vida econômica como resultantes das ações econômicas intencionais dos indivíduos. A ciência econômica aceita o raciocínio praxeológico a priorístico fundamental que pressupõe que os humanos se envolvam em um comportamento intencional. Portanto, qualquer explicação que trate as ações econômicas como propensões inexplicáveis, ilusões, espíritos animais ou quaisquer outras desculpas para evitar o raciocínio deve ser inaceitável com o fundamento de contradizer o a priori da economia. Conclusões. A natureza do dinheiro resulta da atividade econômica dos indivíduos agindo de forma a satisfazer suas necessidades da maneira mais completa. O dinheiro é uma commodity exigida por sua capacidade de venda relativamente maior em comparação a outras commodities e que, portanto, circula na economia como um meio de troca. O surgimento do dinheiro é espontâneo e resulta da economia de indivíduos que tentam trocar suas commodities por outras commodities que exigirão menores sacrifícios econômicos para encontrar uma oportunidade de troca. Ao longo de toda a história registrada do dinheiro, nunca houve nem mesmo um único caso em que as pessoas se reunissem para tomar uma decisão coletiva de definir algum objeto arbitrário como dinheiro. O conceito de contrato social é totalmente alheio à origem do dinheiro, que parte das ações econômicas dos indivíduos e se espalha pelo mercado. A substância monetária específica não é arbitrária e decorre das características internas de um bem e, consequentemente, da vendabilidade em uma dada situação econômica contemporânea. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado.
A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.